Existe um evangelho proibido, escondido por séculos, que apresenta uma visão completamente diferente sobre Judas Iscariotes. E se eu lhe disser que, segundo esse evangelho, Judas não foi um simples traidor, mas alguém com um papel muito mais profundo e misterioso na missão de Jesus? Este é o Evangelho de Judas, um texto que desafia tudo o que sabemos sobre ele e que foi encontrado apenas nas últimas décadas, após ficar desaparecido por quase 2000 anos. Hoje vamos mergulhar nas páginas desse evangelho apócrifo e explorar os segredos que ele revela. Prepare-se para conhecer uma versão surpreendente da história de Judas, que pode transformar tudo o que pensamos sobre ele e seu papel na vida de Jesus. O Evangelho de Judas é um texto antigo e controverso que foi descoberto na década de 70 no Egito, em um manuscrito que ficou perdido por quase 2000 anos. Diferente dos evangelhos que conhecemos no Novo Testamento, como os de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Judas é um dos chamados Evangelhos Apócrifos, ou seja, textos não incluídos no cânon bíblico. Ele apresenta uma perspectiva única e polêmica, em que Judas Iscariotes, o discípulo que tradicionalmente é visto como o traidor de Jesus, é retratado de uma maneira completamente diferente. No Evangelho de Judas, Judas é descrito como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que recebeu um conhecimento especial e profundo, inacessível ao demais apóstolos. Nesse texto, Judas não apenas age com a permissão de Jesus, mas é escolhido para ajudar Jesus a cumprir seu destino de maneira única. A ideia é chocante. Será que Judas não era um vilão, mas alguém essencial ao plano divino? Esse evangelho sugere que ele teria entregado Jesus não por traição, mas como parte de um acordo que visava a libertação espiritual de Jesus do mundo físico. Esse texto é tão controverso que foi rejeitado pela igreja primitiva, que o considerou herético e perigoso, principalmente devido à sua associação com o gnosticismo, uma doutrina que pregava que apenas um conhecimento secreto levaria à salvação. Foi justamente por causa dessa doutrina que o Evangelho de Judas foi considerado uma ameaça para a fé cristã da época, sendo banido e excluído dos textos oficiais. Mas o que realmente está por trás dessa visão? E quais segredos sobre Judas e Jesus ele tenta revelar? O Evangelho de Judas apresenta uma visão surpreendente e controversa sobre Judas Iscariotes, mostrando-o de uma forma completamente diferente daquela que conhecemos nos Evangelhos do Novo Testamento. Nesse texto, Judas não é retratado como um traidor, mas como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que teria um entendimento profundo e secreto sobre a missão de seu mestre. Segundo o Evangelho, Judas é o único discípulo capaz de compreender plenamente o plano de Jesus, o único a quem Jesus confia uma missão especial e essencial para a sua própria libertação espiritual. No Evangelho de Judas, Jesus teria instruído Judas a entregá-lo para cumprir um propósito divino. Essa entrega, descrita como uma espécie de sacrifício espiritual, é retratada como um ato necessário para que Jesus pudesse se libertar de seu corpo físico e retornar ao reino divino. Através desse ato, Judas é visto não como um traidor, mas como alguém que teria seguido as ordens de Jesus em obediência, e ao fazer isso, teria se tornado um instrumento do plano maior de redenção. Essa perspectiva é radicalmente diferente da visão tradicional que conhecemos, onde Judas é lembrado como o traidor que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas no Evangelho de Judas, ele não está agindo por ganância ou deslealdade. Ao contrário, ele seria um servo fiel, alguém que, segundo essa narrativa, tinha coragem suficiente para carregar o peso de ser mal interpretado pelo mundo. Judas seria o discípulo mais dedicado, capaz de cumprir uma missão que, paradoxalmente, o tornaria o mais odiado. Essa interpretação gera questionamentos profundos sobre o conceito de traição e lealdade. Será que, segundo esse evangelho, Judas foi realmente um vilão? Ou ele foi um escolhido, destinado a cumprir um papel que nenhum outro discípulo seria capaz de realizar? Essa visão desafiadora e controversa é um dos motivos pelos quais o Evangelho de Judas foi rejeitado pela igreja primitiva, pois ele inverte a imagem do traidor que se consolidou ao longo dos séculos. Esse texto nos leva a uma reflexão. Será que Judas não foi compreendido? E até onde vai o sacrifício de alguém que estaria disposto a ser odiado para cumprir a vontade de Deus?
Nos próximos minutos, vamos explorar como essa visão se alinha ao pensamento gnóstico e o que isso significa para a compreensão dos ensinamentos de Jesus e do papel de Judas. O Evangelho de Judas é profundamente influenciado pela teologia gnóstica, um movimento espiritual que emergiu nos primeiros séculos do cristianismo e que oferece uma visão única sobre o propósito de Jesus e o papel dos discípulos. O gnosticismo, em essência, valoriza o conhecimento secreto, ou gnose, como um caminho de salvação. Para os gnósticos, o mundo físico, incluindo o corpo humano, era visto como uma prisão da alma, um lugar de sofrimento e limitações do qual a verdadeira essência espiritual precisava ser libertada. E é justamente nessa linha de pensamento que o Evangelho de Judas se fundamenta. Nesse Evangelho, Jesus revela a Judas verdades profundas e ocultas, que ele não compartilha com os outros discípulos. Jesus explica que, para alcançar o reino celestial, é preciso abandonar o corpo e transcender o mundo físico, algo que está em sintonia com a visão gnóstica de desprezo pela matéria. Judas, segundo essa narrativa, é o único que realmente compreende essa mensagem e por isso recebe o papel de libertar Jesus de sua existência terrena ao entregá-lo, permitindo assim sua ascensão ao plano espiritual. Esse conceito de libertação espiritual é central para o gnosticismo, que rejeita a ideia de que o sofrimento físico e a morte de Jesus na cruz sejam necessários para a salvação. No Evangelho de Judas, a crucificação não é vista como um sacrifício expiatório, mas como um meio de romper com a prisão do corpo físico, ajudando Jesus a retornar ao reino divino. E Judas, nesse contexto, é o único que entende o verdadeiro significado da missão de Jesus. Ele se torna, então, uma figura de sabedoria e coragem, disposto a ser mal interpretado para cumprir um propósito espiritual maior. A teologia gnóstica presente nesse Evangelho transforma a visão que temos de Judas e desafia a noção de traição, apresentando-o como o discípulo que, por seu entendimento profundo, age em plena harmonia com o desejo de Jesus. Essa interpretação causa enorme controvérsia, pois contradiz o ensinamento cristão tradicional que enxerga Jesus como Salvador, cujo sacrifício na cruz era necessário para a redenção dos pecados. Para os gnósticos, a salvação não vem do sacrifício de Jesus, mas do conhecimento interior que permite libertar a alma da ilusão do mundo material. É essa visão que fez com que o Evangelho de Judas fosse considerado herético pela igreja primitiva, e um dos motivos pelos quais ele permaneceu perdido por tanto tempo. Mesmo assim, ele nos convida a questionar a história que conhecemos e a explorar se Judas, na verdade, cumpriu um papel muito maior do que imaginávamos. Nos próximos minutos, vamos analisar algumas das passagens mais controversas desse Evangelho e o impacto delas na compreensão da relação entre Jesus e Judas. No Evangelho de Judas, há passagens que revelam uma visão radicalmente diferente do papel de Judas e da relação dele com Jesus. Uma das mais controversas é quando Jesus diz a Judas que ele é o único discípulo que compreende a verdadeira natureza de sua missão. Em vez de condenar Judas, Jesus o chama de estrela-guia e confia a ele o papel de entregá-lo às autoridades. Segundo essa interpretação, Judas não age por traição, mas como um discípulo escolhido para ajudar Jesus a se libertar do mundo físico e ascender ao reino espiritual. Em outra passagem intrigante, Jesus ri dos outros discípulos enquanto eles fazem orações de agradecimento. Para os gnósticos, essa atitude representa uma crítica ao entendimento limitado dos demais apóstolos, que estavam focados nas tradições externas, enquanto Judas era o único com a sabedoria interior necessária para entender a mensagem espiritual de Jesus. Jesus diz a Judas que ele revelará os mistérios do reino somente a ele, sugerindo que Judas detém um conhecimento secreto sobre o propósito divino que os outros discípulos não têm. Outro trecho marcante é aquele em que Jesus pede a Judas que o sacrifique, para que ele possa ser libertado de seu corpo mortal. No contexto do gnosticismo, essa entrega simboliza o rompimento com o mundo material e o retorno ao reino da luz. Judas é apresentado como o único discípulo que compreende o verdadeiro significado do que chamamos de traição, que nesse evangelho é visto como um ato de obediência e compreensão.
Essa interpretação inverte completamente a narrativa tradicional de Judas como vilão, oferecendo-o como alguém disposto a carregar a carga de ser incompreendido para cumprir a vontade de Jesus. Essas passagens desafiam conceitos fundamentais da fé cristã e suscitam perguntas profundas sobre o papel de Judas na história da redenção. Será que Judas foi o discípulo mais fiel de todos, que seguiu as instruções de Jesus mesmo sabendo que seria condenado pela história? Ou será que essa interpretação é apenas uma tentativa gnóstica de subverter a mensagem cristã tradicional? O Evangelho de Judas provoca mais perguntas do que respostas, mas nos leva a refletir sobre o quanto ainda há para descobrir sobre a relação entre Jesus e seus discípulos. A descoberta do Evangelho de Judas, e especialmente sua tradução e publicação em 2006, provocou intensas reações entre estudiosos, religiosos e até o público em geral. Mas para entender essa recepção, precisamos voltar no tempo e ver como a igreja primitiva enxergava esse evangelho. Nos primeiros séculos, os líderes cristãos estavam consolidando o que conhecemos hoje como Novo Testamento, selecionando os evangelhos e cartas que consideravam consistentes com a doutrina da igreja. O Evangelho de Judas, com sua visão gnóstica e seu retrato controverso de Judas como o discípulo mais próximo de Jesus, foi considerado uma ameaça e, rapidamente, foi rejeitado como herético. Pais da igreja, como Irineu de Lyon, condenaram o Evangelho de Judas e outros textos gnósticos, alegando que eles promoviam uma visão distorcida e perigosa da mensagem de Jesus. A igreja via o gnosticismo como uma doutrina que desviava da verdade, pois enfatizava o conhecimento secreto e minava a importância do sacrifício físico de Jesus. Assim, os textos gnósticos foram perseguidos, queimados e proibidos, e o Evangelho de Judas acabou desaparecendo por quase 2000 anos. Quando o manuscrito foi redescoberto no século XX, ele passou por uma série de complicações, incluindo tentativas de venda no mercado negro e um longo processo de restauração. Após finalmente ser traduzido e publicado, causou grande impacto e ressuscitou o debate sobre o papel de Judas e a influência do gnosticismo na formação do cristianismo. Para alguns estudiosos, o Evangelho de Judas é uma janela para entender as disputas teológicas do início do cristianismo e nos ajuda a ver como as diferentes interpretações sobre Jesus e seus ensinamentos foram sendo formadas e combatidas. Para muitos cristãos, no entanto, o Evangelho de Judas é visto com cautela, pois desafia tradições fundamentais da fé e propõe uma visão radicalmente diferente do relacionamento entre Jesus e seus discípulos. A recepção moderna é um reflexo da complexidade desse Evangelho. Enquanto alguns o consideram um texto fascinante que nos ajuda a entender o contexto histórico, outros o rejeitam como uma obra polêmica que subverte o ensinamento tradicional. E você, o que pensa sobre essa recepção? Nos próximos minutos, vamos refletir sobre o significado desse evangelho para a fé cristã hoje. O Evangelho de Judas levanta uma série de questões profundas e complexas para os cristãos de hoje. Mais do que um simples relato alternativo, ele nos desafia a repensar o papel de Judas e até mesmo o entendimento de conceitos como traição, sacrifício e predestinação. Para alguns, esse evangelho é apenas uma curiosidade histórica, um texto que reflete as disputas teológicas do passado. Mas para outros, ele oferece uma oportunidade de refletir sobre a profundidade da mensagem de Jesus e sobre os diferentes caminhos que seus seguidores tomaram para interpretar essa mensagem ao longo do tempo. Para os cristãos que veem Judas como o traidor definitivo, o Evangelho de Judas desafia essa visão ao apresentar um Judas obediente, alguém que estaria disposto a carregar o peso de uma missão que ninguém mais compreenderia. Essa interpretação traz uma nova camada de complexidade à história dos discípulos, questionando se as ações de Judas foram predestinadas ou resultado de uma compreensão única de Jesus e sua missão. Além disso, o Evangelho de Judas nos lembra que o cristianismo primitivo era composto por uma variedade de crenças e interpretações sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. A existência de textos como este nos ajuda a entender que o cristianismo que conhecemos hoje passou por um longo processo de construção e definição, e que, ao longo do caminho,
diversas visões e ensinamentos foram descartados ou preservados. Isso nos leva a refletir sobre o papel dos evangelhos apócrifos. Até que ponto esses textos podem nos ajudar a compreender melhor o contexto histórico e espiritual da época de Jesus? Para muitos cristãos, no entanto, o Evangelho de Judas não representa um desafio à fé, mas sim uma janela para explorar a riqueza da história cristã e perceber como, ao longo dos séculos, a mensagem de Jesus foi interpretada de diferentes maneiras. No fim, o que esse Evangelho significa para os cristãos hoje depende da perspectiva de cada um, mas ele sem dúvida nos convida a um diálogo profundo sobre a fé, o sacrifício e o papel de Judas na história da salvação. Nos próximos minutos, vamos recapitular os principais pontos e refletir sobre como o Evangelho de Judas pode ampliar nossa compreensão das complexidades da fé cristã. O Evangelho de Judas é um dos textos apócrifos mais polêmicos, e desde sua publicação, tem gerado muitas críticas e debates acalorados. Para teólogos e estudiosos cristãos, um dos principais problemas com esse evangelho é sua visão radicalmente diferente de Judas. Enquanto os evangelhos do Novo Testamento o retratam como o traidor que entregou Jesus por 30 moedas de prata, o evangelho de Judas sugere que ele seria o único discípulo que compreendeu plenamente a missão de Jesus e que sua entrega foi um ato de obediência e compreensão espiritual. Essa perspectiva provoca reações intensas, pois questiona séculos de tradição cristã e a imagem consolidada de Judas como o vilão da história. Outra crítica frequente é a influência da teologia gnóstica presente no texto. Para os gnósticos, a salvação é alcançada por meio do conhecimento secreto, o que difere totalmente da visão cristã tradicional, que enfatiza a fé em Jesus e o valor do sacrifício físico na cruz. Muitos teólogos argumentam que o Evangelho de Judas representa uma tentativa gnóstica de reinterpretar os ensinamentos de Jesus, oferecendo uma versão que contrasta fortemente com a doutrina cristã. Por isso, para a maioria das tradições cristãs, esse evangelho não é considerado um relato confiável sobre a vida de Jesus ou Judas, mas uma obra que reflete as crenças e tensões teológicas dos primeiros séculos. Há também quem questione a autenticidade espiritual do texto, argumentando que, mesmo sendo uma descoberta fascinante, ele não traz nada que acrescente à compreensão da fé cristã, sendo visto mais como um documento histórico que ilustra a diversidade de crenças da época. Para muitos, o Evangelho de Judas permanece uma obra polêmica e marginal, que nos desafia a refletir sobre as muitas interpretações da figura de Jesus, mas que, ao mesmo tempo, deve ser analisado com cautela. No final, o impacto do Evangelho de Judas não está em substituir a fé cristã tradicional, mas em oferecer uma perspectiva que nos faz refletir sobre a complexidade dos primeiros anos do cristianismo. O Evangelho de Judas é, sem dúvida, um dos textos mais intrigantes e polêmicos da história cristã. Ele apresenta Judas não como o traidor que conhecemos, mas como um discípulo com um papel especial, alguém que, segundo essa narrativa, teria compreendido a missão de Jesus de maneira profunda e até arriscado a própria reputação para cumprir o plano divino. Esse evangelho nos faz questionar a imagem consolidada de Judas e refletir sobre o que realmente sabemos sobre os primeiros seguidores de Jesus e sobre as diferentes interpretações que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo. No entanto, por mais fascinante que seja, o Evangelho de Judas também nos lembra da importância de olhar para esses textos com cautela, sabendo que eles refletem visões que nem sempre estão alinhadas com a tradição cristã, como a conhecemos hoje. Ainda assim, ele nos convida a explorar as camadas mais profundas da fé, a questionar e a buscar uma compreensão mais ampla da complexidade espiritual e histórica que envolve a vida de Jesus e de seus discípulos. No final, o Evangelho de Judas é uma peça a mais no quebra-cabeça da história cristã. Que essa reflexão inspire você a conhecer mais sobre as Escrituras e a mergulhar na busca pela verdade espiritual. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas,
Deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte. Quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus, você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.